Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas. Queridos irmãos e irmãs, por uma feliz coincidência, nós abrimos o nosso Cerco de Jericó na festa de Todos os Santos. E esse ano, nós já pensávamos que não faríamos o Cerco de Jericó, porque eu tinha uma viagem programada para Israel, a qual, diante dos últimos acontecimentos, foi cancelada, permitindo-nos assim fazer agora nessa semana o nosso Cerco de Jericó. E o tema que eu pensei em compartilhar nessa semana tem a ver com uma atitude que, fechando as portas para o diabo, abre as portas para a santidade. Por quê? O que é a santidade? A santidade tem muitas definições possíveis, mas talvez a mais simples dela foi dada por Nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. São aqueles, portanto, que obedecem à vontade do meu Pai. A esse respeito, São Tiago diz, esse é o versículo que nós escolhemos para versículo temático dessa semana: obedecei a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É muito importante que nós articulemos os dois elementos dessa frase. Por quê? Frequentemente as pessoas ficam apenas com a segunda parte do versículo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não é assim. Existe uma primeira parte: sujeitai-vos a Deus, obedecei a Deus, e então resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que acontece conosco é que nós vivemos em tempos de engano. Jesus, em Mateus 24, nos adverte, dizendo, acerca dos dias finais: cuidado para que ninguém vos engane. Jesus não mandou estocar comida, não mandou fugir para a roça, não mandou fazer poço artesiano, não mandou comprar estoque de papel higiênico. O que Jesus mandou foi: cuidado para que ninguém vos engane. Porque estamos vivendo um período de mentira generalizada. Estamos vivendo, de fato, numa confusão sem precedentes. Uma confusão global. A gente não pode nem mais acreditar nos nossos próprios olhos. A gente não pode nem dizer o que a gente está vendo. Há muita mentira em circulação. E acerca disso, São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios algo muito importante de ser lembrado. Ele diz: com efeito, zelo por vós com o zelo de Deus,
pois vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura, como virgem santa. Receio, porém, que como a serpente por sua esperteza enganou Eva, assim também vossos pensamentos sejam desviados da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. De fato, queridos irmãos, nós estamos vivendo dias em que muitos cristãos, sem se darem conta, estão caindo em atitudes que são opostas àquelas que Deus espera de nós. São Paulo diz, em Romanos 5,19, que pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pela desobediência de um homem. O que aconteceu com Adão? Pela sua desobediência, entraram todos os males na história humana. O exército de males que compõe a lista quase infinita que nós conhecemos, morte, tragédias, catástrofes, doenças, guerras, pecados, etc. Tudo isso decorre da desobediência de um homem. Pela sua desobediência, Adão abriu as portas para o diabo. Porém, nós precisamos voltar às Escrituras para meditar um pouco. De que modo isso aconteceu? Quando vamos ao capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vemos um diálogo entre a mulher e a serpente. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Começa com uma mentira. Insinua uma mentira. Ou seja, o que o diabo está dizendo? Deus os restringiu. Deus colocou um limite para a liberdade de vocês. A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. A serpente, porém, respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Esse conhecer o bem e o mal, em termos bíblicos, significa tereis intimidade com o bem e o mal. Experimentareis o bem e o mal. A serpente da mentira passa para a acusação. De maneira sutil, ela convence a mulher de que Deus é mentiroso, de que Deus não está dizendo a verdade, de que Deus não quer o bem deles, de que Deus está interessado em que eles permaneçam na ignorância, nas trevas, na obscuridade. Ou seja, o engano do diabo começa a fazer-nos mudar o modo como nós encaramos Deus. Esse veneno está no coração de todos nós. Basta analisarmos quanta dificuldade nós temos para dizer a Deus: seja feita a vossa vontade. Ah, mas se a vontade de Deus for o oposto da minha, ai, a gente sente medo. A gente diz: seja feita a vossa vontade, mas no fundo, querendo dizer: Deus, faz a minha vontade. Deus, eu quero a minha vontade,
Porque aquela adulteração no nosso modo de perceber quem Deus é, causada lá no paraíso, foi transmitida a todos nós. E nós precisamos aprender a ter confiança nele, a tê-lo como nosso Pai. A segunda leitura diz, hoje, de uma maneira linda, da primeira de João: veja que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Jesus diz no Evangelho: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Mas o diabo não quer que nós creiamos nisso. Ele quer que nós creiamos que Deus é mau, que Deus nos impõe restrições. E isso, a partir do século XVI, só vem piorando, com um ritmo avassalador. É aquilo que nós chamamos de mentalidade revolucionária, em que o homem deixou a atitude dócil, amorosa, devota, obediente, de contemplação do universo, e passou para a atitude agressiva, interventora, rebelde, desobediente. E todos nós somos educados pela sociedade em geral como se a rebeldia fosse um grande sinal de autenticidade. Quando eu me rebelo, quando eu me insurjo, então eu conquisto a minha liberdade. E isso está na mentalidade de muitos cristãos que pensam assim, que vivem assim, que querem ter um comportamento disruptivo, que não se conformam com a situação em que estão, que sempre se revoltam contra todos os problemas da vida. E nós precisamos entender o seguinte, que se nós não resolvemos essa questão, nós estamos com as portas escancaradas para o diabo, porque é por aí que ele entra. É justamente, ele, para conseguir nos fazer pecar, ele precisa mexer nos nossos pensamentos e nos ensinar a ser rebeldes. Ele precisa mexer na nossa estrutura mental para nos fazer abraçar a rebelião como forma de vida, a desobediência, a atitude indócil, marrenta, birrenta, pirracenta, como forma de existir. Acerca disso, nós temos, por exemplo, uma história na Bíblia muito interessante, a história do rei Saul. E com ela, muitas outras histórias. Nós a lemos no primeiro livro de Samuel, quando, no capítulo 15, acontece a guerra contra os amalecitas. O Senhor disse, através de Samuel, a Saul: vai, pois, ataca Amaleque e volta ao interdito tudo o que lhe pertence, sem nada poupar. Matarás homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, também bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou e passou em revista o povo em Telém, etc. Atacou os amalecitas, mas, versículo 8, capturou vivo Agag, rei de Amaleque, e passou o restante do povo a fio de espada. Saul e seus homens pouparam Agag, assim como o melhor do rebanho e do gado, os animais cevados e os cordeiros, enfim, tudo o que havia de melhor. Não quiseram votá-lo ao interdito, só aniquilaram o que era ordinário e sem valor. A palavra de Yahvé veio então a Samuel: arrependo-me de ter constituído Saul como rei. Ele afastou-se de mim, não executou as minhas ordens,
Samuel entristeceu-se e clamou a Yahvé durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul durante a manhã. Disseram-lhe que Saul tinha erguido um monumento para si em Carmel, e daí descera de volta para Gilgal. Quando se encontrou com Samuel, Saul lhe disse: bendito sejas da parte de Yahvé, eu cumpri as ordens de Yahvé. Observou, porém, Samuel: mas que balidos e mugidos são estes que estou ouvindo? Saul explicou: é o que foi trazido de Amaleque. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para imolar a Yahvé teu Deus. O resto foi votado ao interdito. Samuel falou então a Saul: basta, deixa-me dizer-te que Yahvé me revelou nesta noite. Fala, disse Saul. Então Samuel começou: por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? E Yahvé ungiu-te rei sobre Israel, e te enviou em expedição com a ordem de votar ao interdito os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até exterminá-los. Aqui se trata, os amalecitas eram um tipo do demônio, do inferno. Por que não obedeceste à voz de Yahvé? Por que te precipitaste sobre os despojos, fazendo o que é mal aos olhos de Yahvé? Saul respondeu a Samuel: mas eu obedeci a Yahvé, realizei a expedição que ele me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, para cá e votei os amalecitas ao interdito. E o povo reteve dos despojos, das ovelhas e dos bois, o melhor do interdito para sacrificá-lo a Yahvé, teu Deus, em Gilgal. Ou seja, ele queria sacrificar a Yahvé o fruto da sua desobediência. Isso é muito sério, porque as intenções de Saul não eram as piores, eram boas. Ele queria apresentar a Deus um sacrifício, só que ele se afastou do direcionamento dado por Deus para fazer aquilo que lhe parecia bom, para seguir a sua própria cabeça, para seguir os seus próprios raciocínios. Samuel, porém, replicou: o que apraz a Yahvé? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz de Yahvé? A obediência vale mais que o sacrifício ritual, a docilidade mais que a gordura de carneiros. Com efeito, a rebelião equivale a um pecado de magia, e a obstinação ao pecado de idolatria. Vejam que coisa séria. Deus diz a Saul: você cometeu feitiçaria, você cometeu idolatria. Ou seja, para você ser feiticeiro, você não precisa ir a um lugar de feitiçaria. Para você ser um idólatra, você não precisa adorar os demônios, basta que você seja desobediente. A rebelião, a desobediência é um modo de se auto-enfeitiçar. Por que muitas pessoas estão com a vida travada? Estão com a vida completamente morta. Estão com o seu ministério sôfrego, sem andar. Porque querem fazer tudo da sua cabeça. Se você quiser fazer os maiores sacrifícios, como Saul quis fazer, partindo da tua vontade, da tua ideia, daquilo que você imagina, você só está fazendo feitiçaria. Isso não vai dar certo diante de Deus. É o que nós vemos, por exemplo, na história de Caim. Em Gênesis, no capítulo 4, nós vemos que Caim e Abel apresentaram cada qual um sacrifício ao Senhor. Abel apresentou o sacrifício do cordeiro. Caim apresentou o sacrifício dos frutos da terra. E Deus não gostou da oferta de Caim. Alguém já se perguntou por que Deus não gostou da oferta de Caim? Há muitas respostas para essa pergunta.
Mas uma delas, talvez a mais lógica de acordo com o texto bíblico, seja o fato de que, quando Adão e Eva pecaram, eles se cobriram com folhas de figueira. E aquelas folhas de figueira não foram suficientes para cobrir o seu pecado. Então o que aconteceu? Deus, o próprio Deus, confeccionou peles de animais, roupas de peles de animais, para Adão e Eva. O primeiro sacrifício realizado no mundo foi feito pelo próprio Deus, segundo o livro do Gênesis. Ou seja, aquilo que agradava ao Senhor não eram folhas de figueira, era o sacrifício. Caim quis mais uma vez seguir a sua própria cabeça. E qual foi o resultado disso? Diz o texto, Gênesis 4:6. Então Yahvé perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Porventura, se agires bem, não serás aceito? Mas se não agires bem, o pecado espreitará a tua porta. Ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. O pecado aqui é uma imagem do tentador. É como uma cobra que está escondida para dar o bote. O pecado está à tua porta. Ele está à tua espreita. Tu deves dominá-lo. Mas ele não dominou. O que ele fez? Matou o irmão. Por causa da sua desobediência à voz de Deus. Em Números capítulo 20 acontece algo muito semelhante com Moisés. Vejam que coisa impressionante. Moisés foi um grande servo de Deus. O povo reclama porque não há água para beber. E Yahvé diz a Moisés: toma o cajado e reúne a comunidade, tu e Arão, teu irmão, falai à rocha perante eles, e ela dará sua água. O que Moisés fez? Deus mandou falar à rocha. O que Moisés fez? Moisés tomou o cajado que estava diante do Senhor, assim como este havia ordenado, levantou a mão, golpeou 2 vezes a rocha com o cajado, então jogou a água em abundância, e a comunidade bebeu, e os seus animais também. Mas Yahvé disse a Moisés e a Arão: visto que não acreditastes em mim para manifestardes minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe dei. Moisés de fato morreu no Monte Nebo sem entrar na terra prometida. Por quê? Ele desobedeceu uma única ordem do Senhor. Vejam como Deus leva a sério a obediência. Como nós temos que andar submissos a Ele, porque a obediência é sinal de confiança e amor. Eu sei que Ele é meu Pai. Eu sei que Ele sabe mais do que mim. Eu sei que Ele quer o meu bem. Então eu preciso estar alinhado com Ele, ser-lhe dócil. Esta é a única forma de trancar definitivamente as portas para o diabo. E é isso que eu quero convidar você a fazer ao longo de toda esta semana.